Hazbin Hotel é o desenho adulto mais famoso da atualidade. E sério, esse desenho fez um sucesso gigante na internet, com pessoas fazendo fanart, cosplays, chips, tudo isso graças ao piloto lançado no YouTube lá em 2019, que ficou muito popular. E é claro que todo mundo amou o piloto na época e queriam logo um desenho completo disso. E olha só, o desenho finalmente lançou, está na Prime Video e é o desenho mais popular do momento. O desenho fez sucesso, ele tem uma comunidade gigante, tem gente que realmente ama esse desenho, então ele deve ser bom. Não é? Olha, o desenho pode até ter o seu charme, mas uma coisa eu tenho que dizer aqui. Esse desenho não presta. Mas eu admiro a coragem que esse desenho teve de mostrar o ponto de vista dos demônios e que na verdade são os anjos que são os verdadeiros vilões da história. E cara, isso é corajoso. Mas é óbvio que isso ia causar polêmica, principalmente com os mais religiosos. O desenho conta a história de Charlie Morningstar, uma garota que é literalmente filha do capeta, que resolve abrir um hotel para redimir os demônios de seus pecados para eles terem uma segunda chance de irem para o paraíso. Ok, ela quer que os demônios tenham uma redenção, terem uma segunda chance, se arrependerem de seus pecados, para no fim irem para o céu, junto com Jesus e Deus. Mas isso faz sentido? Não faz sentido. Inclusive, o argumento da Charlie sobre isso é isso. Você tá errada. Os pecadores cometeram erros, claro, mas todo mundo comete erros. Sim, Charlie, você está certa. Todo mundo comete erros. Mas esses erros que os pecadores cometeram não eram erros que dá para perdoar, entende? Tipo, Deus não vai mandar uma pessoa pro inferno só porque essa pessoa sem querer quebrou um vaso socando bola dentro de casa, por exemplo. E pensar que a Charlie tá querendo dar a eles uma segunda chance, sendo que os pecadores meio que já tiveram uma segunda chance quando eles estavam na Terra. Eles tiveram uma vida inteira para corrigir seus erros, melhorar como ser humano e ser uma pessoa melhor. Porém, eles não fizeram isso. Foram as escolhas deles que fizeram eles irem para onde eles estão. Inclusive, eu tenho um irmão que costuma frequentar a igreja todo dia. Então vamos ver qual é a opinião dele sobre isso. Ele não quis falar nada. Que vexame. Mas é claro que o problema não está só nessa falta de noção da Charlie, mas sim de outros problemas que o desenho tem e é meio que um problema que qualquer desenho adulto moderno teria ou sentia. Então vamos ver os problemas desse desenho. Em desenhos para o público adulto, é normal que os personagens falem palavrões. Um exemplo disso é South Park, onde os personagens falam palavrão o tempo todo. Mas pelo menos em South Park, o uso excesso de palavrões é usado como crítica, como forma de satirizar. Já em Hazbin Hotel, o uso excessivo de palavrões é tão grande que chega a ser irritante. O Adão, por exemplo, ele chega a ser um personagem insuportável, pois, pelo amor de Deus, o cara fala simplesmente 5 palavrões em uma única frase.
E isso é muito forçado. Não só o Adão, como também todos os personagens têm um excesso gigante de palavrões. E tudo bem, a gente pode falar desculpa de que, é porque eles estão no inferno, sei lá o que, mas na boa, pode até fazer sentido esse negócio deles estarem no inferno, e é por isso que eles falam palavrão o tempo todo, mas não deixa de ser irritante. Meu Deus, não sei por onde começar com isso, viu? Porque Hazbin Hotel comete alguns erros que qualquer desenho adulto pode cometer, tipo piadas sobre reprodução, drogas e, bom, como eu falei anteriormente, palavrões. Por exemplo, sabe aquela série da Velma que todo mundo odiou e é considerado a pior série animada de todos os tempos? E tem aquela cena das baratas? Então, adivinha? Em Hazbin Hotel tem literalmente a mesma piada. Mas eu vou ter que admitir uma coisa. Hazbin Hotel consegue ser bem melhor do que Velma. Porque, apesar de eu deixar bem claro que eu não gosto do desenho, pelo menos ela não chega a ser insuportável que nem Velma. E eu até poderia falar sobre piadas de drogas e mais piadas sobre reprodução, mas pelo menos elas são bem mais suavizadas, pelo menos pelo que eu me lembro. Cara, eu fico triste de ter que falar disso, até porque eu amo musical. Eu sei que é uma coisa que todo mundo não gosta porque acha irritante, mas não tá. Eu simplesmente adoro uma série ou até mesmo um filme que é musical, tá? Eu amo, simplesmente amo. E as músicas de Hazbin Hotel, ou pelo menos a maioria delas, são muito boas. A minha favorita é Loser Baby. E cara, parece que essa é a música do desenho que mais visualizou, porque tem uma versão dela de Chico Digital, Undertale, Steven Universo. Eu acho que a última música de desenho animado que teve um impacto parecido foi a música Sou Mais Forte Que Você do Steven Universo. Mas tem algumas músicas que não funcionaram para mim no desenho. E pode até parecer loucura, mas foram duas músicas da segunda temporada do desenho. A primeira foi a música Raspin Quaranti, ou sei lá, onde é uma música que fala sobre a Charlie hospedando todo mundo no hotel, falando do hotel. Mas aí, do nada, a música decide mudar de assunto com o Fox e o trio dele fazendo música, meio que fazendo uma crítica sobre pessoas sendo usadas como modelo, sei lá, para depois jogar essa pessoa fora. E assim, essa crítica aí foi totalmente desnecessária, porque, poxa, ela podia ter sido usada para tantos outros motivos, tipo um episódio inteiro falando sobre, mas não, simplesmente colocaram uma crítica na música, simplesmente de graça, tipo, totalmente gratuito, sem necessidade alguma, nem teve contexto para colocarem aquilo lá. A parte dos fez daquela música não tinha nada a ver com a música que a Charlie estava cantando. E ainda por cima era uma crítica que não acrescenta em nada na história. Outra música também é a música Easy, que é uma música sobre a Veg e a Charlie. E é uma música que fala sobre S. E claro, o meu maior problema com essa música é que é uma música que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na história.
Deixa eu fazer um resumo sobre como é essa música. A FEG, o Fox declarou uma guerra e agora todos os meus olhos vão morrer. Putz, amor, que pena. Mas hoje tem, né? Tipo, chega até ser engraçado isso. A Charlie está passando por um momento muito difícil e a Vec, ao invés de ajudar a namorada dela com isso, simplesmente só pensa em fazer safadeza. As músicas desse desenho não são ruins, muito pelo contrário, mas às vezes essas músicas são colocadas nos momentos errados. O pior é que mesmo depois de tudo isso, o desenho tenta ser um desenho profundo, com momentos melancólicos. Só que, como é um desenho que faz um monte de piadas envolvendo coisas de adultos, entre aspas, chega a ser um desenho que não é levado a sério. Olha, apesar de eu ter pecado muito pesado com esse desenho, eu admito que ele não é tão ruim assim. Ele tem ótimas músicas, uma animação bonita, personagens interessantes e uma ideia única. Só que o problema é que esse desenho é um desenho cheio de defeitos, pois tá na cara que ele é um desenho adulto que fala: "Ah, olha só como meu desenho é adulto". E por causa disso, Hazbin Hotel chega a ser um desenho que eu não consigo levar a sério.